Ó, nesse material que eu disponibilizei para vocês no portal, tá? Logo após a teoria, tem um exercício onde eu falei para vocês, né, que em 1970 a população humana da Grande São Paulo era de 6 milhões de indivíduos. Então esse é o meu primeiro censo, tá? Eu coloco como P1, considero ele, essa população de 6 milhões, como P1. Tá? Lembrando que eu já estou falando isso porque a gente vai usar na fórmula. Tá? Já em 1980, eu passei informação para vocês que a população era de 8 milhões, ou seja, P2. Então vamos lá. O que eu pedi para vocês? Eu quero que vocês calculem a população estimada dessa população em 1965, 1975 e 1985. Tá? E aí, vocês vão ter que fazer isso pelos 3 métodos. O primeiro que eu vou explicar, que é nesse vídeo, é o aritmético. Lembrando, ó, PX é a população, né, que eu vou querer estimar em que ano, né? P1 é a população do meu primeiro censo, né? Mas depois eu tenho que subtrair a população do segundo censo menos a do primeiro censo. E aí, né, eu vou dividir pelo tempo exato entre os dois censos. Nesse caso do nosso exercício, ó, 1970 para 1980 são 10 anos. Então, o N maiúsculo, 10. Tá? Depois de feita essa conta, ela está entre colchetes, então eu resolvo ela primeiro. Só depois eu multiplico pelo N minúsculo, que é o tempo exato entre a data, né, do meu primeiro censo até o ano que eu quero estimar. Tá? Por exemplo, esse Eninho para 1965, tá? Então, do primeiro censo, que foi em 1970. 1970, ó, quando eu for calcular a população estimada para 1975, são 5 anos antes. Então, meu Eninho vai ser menos 5. Quando eu for calcular para 1975, ó, de 70 para 75, são 5. Aí já é para o futuro, é positivo. E quando for para 85, ó, de 1970 para 85, meu Eninho vai ser de 15. Tá? Ok? Então vamos lá. Já resolvi aqui para vocês, né? Então, ó, população estimada para 1965. Meu P1, a população era 6, meu primeiro censo, 6 milhões. Depois, o segundo censo, que é o P2, 8 menos o primeiro. Tá? Eu tenho 2 milhões aqui. Divido por 10, que é o tempo entre as duas, né? Os dois censos aqui, ó, de 1970 para 1980 são 10 anos. E aqui o Eninho para 1965, ó, são menos 5. Isso aqui é a maioria erra aqui, tá? Muito cuidado. Se eu estou calculando, ó, novamente, o meu censo, meu primeiro censo, ai gente, lá, ó, em 1970. Eu estou querendo calcular para o passado, são 5 anos voltando no tempo, então é menos 5. Tá? Feita essa conta, feito isso, eu continuo aqui, vou resolver entre colchetes, né? Corta esse zerinho aqui, tá? Vai dar 6 milhões mais 200 mil vezes menos 5. Lembra, eu tenho que resolver sempre a multiplicação primeiro. Deixo quieto esses 6 milhões. 200 mil vezes menos 5, eu tenho menos 1 milhão. Então, minha população estimada para 1965 era de 5 milhões de indivíduos. Esses outros dois aqui eu fiz bem, tá? Resumidinho, não vou fazer o passo a passo, mas eu peço que vocês, quando vocês forem resolver, façam para treinar, tá? Então, o que vai mudar? Ó, 1975, não é? Em que eu vou calcular? É o meu Eninho, que é lá, isso aqui é o que vai mudar.
Meu Eninho, nesse caso aqui, é de 5 anos, porque o meu primeiro censo foi em 1970. Para 1975, são 5 anos. Tá? Faz toda aquela multiplicação e vai dar 7. A população estimada para 1975 era de 7 milhões de indivíduos. Nesse outro caso, em 1985, ó, de 1970 para 85, são 15 anos. Então, é o meu Eninho, eu vou multiplicar aqui por 15, que vai dar 9 milhões de indivíduos, a minha população estimada para 1985. Ok?